coisa muito importante. Você nasceu para viver a eternidade com Deus. Se você nasceu, isso é palavra de Deus para todos nós. Se você nasceu para viver a eternidade com Deus, então não viva como se você fosse viver míseros 70 anos. Não viva como se você tivesse míseros 80 anos para viver. Não viva como se você tivesse míseros 100 anos. 100 anos é muito, pastor. Comparado com a eternidade, 100 anos é um cuspe. Comparado com a eternidade, 100 anos é um rascunho num papel. Comparado com uma parede de um prédio. Comparado com a eternidade, queridos, 100, 110, 120 anos de aproveitar a vida, não é nada. Não é nada. E a gente precisa, então, se nós entendemos isso, que Deus criou a gente não para viver alguns anos, mas para a gente viver a eternidade com Ele. Então, isso vai mudar a nossa ótica de viver a vida, de aproveitar a vida. Se Deus me criou para viver a eternidade, então essa vida, eu preciso entender que ela é, na verdade, uma preparação para mim. Ela não é um espaço, uma oportunidade para eu enfiar o pé na jaca. Ela não é a oportunidade para eu curtir a vida doidado, como tem um filme que diz isso com esse título, né? Ela é uma oportunidade que eu tenho de me preparar para a verdadeira vida, que é a vida que não acaba nunca mais, que é a vida eterna. Eu deveria ter essa consciência sobre a vida que eu estou vivendo aqui hoje. Que eu deveria estar aproveitando ela de uma maneira que eu esteja cada vez mais preparado para viver a verdadeira vida, que é a eternidade. É por isso que o final do versículo é utilizada a expressão tabernáculos eternos. O tabernáculo, imagine aqui, nós estamos aqui nessa casa de oração, que é a casa não de Deus, mas é a casa da Igreja Batista da Graça, da nossa congregação. Essa casa é a casa em que a nossa igreja se reúne, em que a nossa igreja realiza muitos dos seus ministérios, os ministérios que são realizados aqui dentro, é aqui. Imagine que tabernáculo era essa casa aqui, mas na antiguidade. Ela era diferente. E naquela época do tabernáculo, nós estamos falando aí de 3.000 anos atrás, 3.000 e tantos anos atrás, o tabernáculo, ele era a morada de Deus. Naquele contexto, ele era a morada de Deus. Até o momento em que Jesus abre o véu de separação que nos afastava dele e nos trouxe para ele, e aí Deus passou a falar: olha, a partir de agora eu não habito mais em tabernáculo e nem em templo. O lugar onde eu moro a partir de agora são corações de gente. Essa é minha casa. Mas olha só que coisa interessante. Esse tabernáculo, então, ele é a expressão de morada. Tabernáculo é a expressão, é o termo que traz para a gente o sentido de a habitação de Deus. O lugar, o ambiente, vamos dizer assim, onde a presença de Deus se manifesta. Então, é uma forma como Jesus usou para ele se referir a essa habitação e essa morada junto de Deus conosco. Nós e Deus com a gente. É uma casa onde nós moramos juntos como uma família, nós e Ele. Onde nós vivemos juntos, onde nós habitamos juntos por toda a eternidade. Então, queridos, o nosso principal projeto de vida deveria ser focado naquilo que vai durar para sempre. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de sentar à mesa com um grupo de jovens da nossa igreja, jovens discipuladores da nossa igreja, e a gente conversou muita coisa sobre igreja, sobre projeto de vida, muita coisa. E falando sobre isso, quando nós começamos a conversar sobre projetos de vida, muitos de nós podemos ter projetos que são somente para nós, e somente para hoje. Mas nós deveríamos ter como projeto de vida aquilo em que a gente pode preparar para desfrutar nos tabernáculos eternos de Deus, quando nós estivermos vivendo junto com Deus para toda a eternidade.
Algo que ninguém vai tirar da gente. Só que, gente, como é comum a gente encontrar pessoas que dedicam a maior parte da sua vida para coisas que um dia vão passar. Sabe aquela conversa de sabedoria quando tem aqueles momentos difíceis em que a gente perde alguém próximo de nós? E aí está naquele momento de funeral, de despedida, enfim. E naquele momento, às vezes um conversando com o outro, uma das frases que é mais comum em momentos como esse é: nossa, a nossa vida aqui passa rápido mesmo, né? E daqui a gente não vai levar nada, né? Momentos como esse normalmente levam a gente a pensar nessas coisas. Mas esse pensamento, não pensamento de morte, mas esse tipo de sabedoria, deveria fazer parte da nossa vida todos os dias, gente. A gente se lembrar todos os dias que tudo aquilo que passa pelas nossas mãos, essas coisas, nós não vamos ter elas para sempre. É muito interessante que na antiguidade, no Egito antigo, eles acreditavam que isso era possível, né? Tanto é que hoje as pessoas vão fazer viagem de turismo, vão lá para o Egito e vão visitar as pirâmides do Egito, e tem outros lugares no mundo onde tem mausoléus ou túmulos parecidos com as pirâmides do Egito, de tamanhos diferentes. Até aqui na América também tem, né? No Peru, no Equador, na Bolívia tem também. E qual que era a ideia principal daquilo? Fazer aquilo como um lugar para guardar o corpo do morto, porque em algum momento esse morto voltaria à vida, e tudo aquilo que fazia parte dos principais posses daquele morto serem guardadas juntos com o defunto, para que quando ele reencarnasse, ele tivesse a possibilidade de pegar seus bens e continuar usando eles. Que pena quando a gente não dá ouvidos à voz de Deus, porque Deus fala: aos homens está ordenado, aos homens e às mulheres também, está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, vem o momento de nós nos encontrarmos com Cristo. Ou seja, não adianta guardar, fazer uma previdência para a próxima vida que a gente vai ter aqui na Terra. Quando a gente termina a nossa vida aqui na Terra, terminou mesmo. O que resta é a eternidade. E o que a gente vai receber na eternidade, queridos, é aquilo que a gente se preparou nessa vida aqui na Terra. Se a gente preparou na nossa vida aqui na Terra coisas eternas, então nós teremos algo para receber na eternidade. Mas se a gente viveu essa vida aqui na Terra só gastando a vida, só consumindo, só desfrutando, só curtindo tudo aquilo, a gente gasta toda a nossa vida com aquilo que a gente pode ter, com aquilo que a gente pode conquistar, com aquilo que a gente pode usufruir aqui na Terra. Quando chegar na eternidade, não tem nada. Por quê? Porque eu gastei tudo aqui. Você está entendendo isso? Faz sentido isso para você? A eternidade, queridos, o que nós vamos viver na eternidade é fruto daquilo que nós investimos, que nós nos preparamos nesta experiência, nesse tempo da nossa vida aqui na Terra. E como tem gente que se importa pouco com a eternidade. Só que é a eternidade onde nós vamos viver mais, e de verdade. E isso é algo muito triste. Mas talvez você pode chegar para mim e pensar assim, né? Tá bom, pastor, ok. Eu estou entendendo essa questão de gastar, de investir a vida, aquilo que é eterno, aquilo que é passageiro, todas essas coisas de não ser influenciado e tudo mais. Ok, eu estou entendendo tudo isso, mas eu não devo corromper e investir mais na eternidade. Ok, mas então, o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que a gente faça, então, de maneira prática nas nossas vidas? E a resposta, ela é muito simples. A primeira coisa que precisa acontecer é uma mudança de mentalidade. Uma chave precisa virar na tua cabeça e na minha cabeça também. Não adianta entender. Porque tem muita gente, que conhece até a Bíblia de ponta a ponta, só que não tem vida. O que adianta conhecer e não viver? Uma chave precisa ser virada na nossa cabeça, em primeiro lugar. Uma mudança de mente precisa acontecer, para que a gente aprenda e entenda e passe
a dar valor àquilo que Deus dá valor. Por favor, diga comigo. Dar valor àquilo que Deus dá valor. E não valorizar, gente, aquilo que não tem valor nenhum para Deus. Coisas que não têm valor nenhum para a eternidade. O nosso critério de valor precisa mudar. Os nossos olhos precisam mudar. Aquilo que é passageiro não pode dominar minha vida. Eu não posso viver em função dessas coisas, porque senão essas coisas passam e eu passo junto com elas. Eu preciso mudar os meus olhos, esse é o apelo de Jesus. Passe a valorizar aquilo que Deus valoriza. Passe a tratar com mais carinho, com mais dedicação, aquilo que Deus fala que é eterno, que você não vai perder nunca, que é mais importante. Ok, já estou entendendo, pastor. Então, é importante que eu mude a minha mentalidade, mude a minha visão e passar a dar valor a outras coisas, aquilo que tem valor para Deus, aquilo que é eterno. Tá bem. E o que é que tem valor para Deus? O que é que tem valor para Deus? Tem uma palavra que eu acho muito interessante que Jesus usa nesse texto, que é a palavra amigos. Amigos. Hoje nós estamos vivendo num mundo tão louco, né? E tem gente que hoje em dia se diz amigo de uma serpente. Tem gente que hoje em dia se diz amigo de carros. Tem gente que hoje em dia se diz amigo de cachorro. Eu não tenho nada contra pet, gente. Eu tenho um boca murcha lindo lá em casa, que eu gosto demais daquele bicho, que é o animal de estimação da nossa casa. Eu não tenho nada contra pet. Mas ele não é meu amigo. Eu não posso fazer troca com ele, eu não posso compartilhar com ele. Eu não consigo caminhar com Cristo junto com ele. Ele não é capaz de ter consciência de pecado. Ele não é capaz de ter consciência de mal. Ele só tem um instinto. Se ele for bem tratado, ele se comporta de uma maneira boa. Se ele for mal tratado, ele se comporta de uma maneira ruim. Ele sente, ele sabe e ele reage a essas coisas. É o máximo da capacidade dele. Agora, pessoas a quem Deus colocou esse dom, essa capacidade de pensar, de sentir, de decidir, de avaliar, de amar, de fazer escolhas. Gente como a gente. Essas são as pessoas, esses são o alvo que Deus mais valoriza. Pessoas em que Deus colocou uma centelha da divindade dele dentro de nós, que é essa capacidade de amar, que é essa capacidade de pensar, que é essa capacidade de decidir, e diante dessas capacidades, a capacidade também de estabelecer ambientes. Nós temos a capacidade de fazer do ambiente onde nós vivemos um caos. Nós também temos a capacidade de fazer o ambiente onde nós vivemos uma paz. É um dom que Deus colocou dentro de nós. É uma capacidade que Ele deu a nós. Gente, o que Deus valoriza é vida. O que Deus valoriza é gente. Porque quando Deus salva uma pessoa, até o ambiente, a casa onde ela mora. Quando Jesus salva uma pessoa, até o pet que ela tem em casa é impactado. Você está rindo, mas é verdade. É uma grande verdade. Quando Jesus salva uma pessoa, o ambiente de trabalho daquela pessoa muda. Quando Deus salva uma pessoa, a vizinhança dela muda. Por quê? Porque ela mudou. E aquela vida passa a ser uma vida onde a presença de Deus habita e se manifesta com graça, com amor, com poder, com glória. E tudo em volta começa a mudar. Quando tem uma pessoa salva por Jesus dentro de uma família, aquela família não é mais a mesma. Ah, mas todo mundo continua do mesmo jeito, ninguém mudou. Ok, mas através daquela pessoa, a presença de Deus já se manifesta no meio daquela família.
de uma maneira graciosa, de uma maneira gloriosa, de uma maneira linda, maravilhosa. É questão de tempo que essa graça, essa água fresca que vai descendo, ela vai começando a encharcar em volta, ela vai começando a tocar os corações. E daqui a pouco as pessoas em volta começam a sentir, poxa, o que tem diferente na sua vida? Por que você tem esse brilho nos olhos? Por que você tem essa paz e essa segurança? Por que você não se preocupa quando todo mundo está preocupado? E aí a gente poder compartilhar o que foi que nos salvou. Para que eles tenham o privilégio de viver essa mesma bênção que a gente tem tido. É isso, gente. Amar o que Deus ama, valorizar o que Deus valoriza, tem tudo isso. A única coisa que você vai levar para a eternidade, querido e querida, são pessoas. Já passou isso pela sua cabeça? Deus não vai deixar nada mais entrar na eternidade, na glória eterna. A única coisa que Deus deixa a gente levar são as pessoas que a gente cativar os corações dela pelo amor de Jesus. São vidas, porque é isso que Ele valoriza. Jesus, Ele deu a sua vida para salvar outras vidas. Então, por favor, preste atenção no que eu quero falar agora. Tome muito cuidado, porque se você tem sido uma pessoa que tem uma inclinação maior para se isolar das pessoas, se você tem se tornado uma pessoa que tem uma inclinação maior, eu gosto de fazer tudo sozinho. Eu não gosto de trabalhar em equipe porque gente é um estorvo, gente me atrapalha. Se você tem se tornado uma pessoa inclinada, mais inclinada para afastar as pessoas de você, e você acha que se afastar das pessoas, de que ser alguém fechadão, como eu vejo isso acontecer hoje, gente? Tem gente que admira as pessoas isoladas. Tem gente que admira as pessoas autossuficientes. A gente vive num nível, em certos ambientes da nossa sociedade, de tamanha loucura, que a gente vê pessoas admirando pessoas soberbas. Aquela pessoa que é cheia de si, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Eu faço tudo do meu jeito, eu resolvo tudo. Aí a gente fica, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. E ela está vivendo uma perdição. Ela está se tornando uma ilha. Nós não fomos criados para sermos ilhas. A gente está perdendo a nossa capacidade de fazer amigos. A gente está perdendo a nossa capacidade de restaurar os relacionamentos quebrados. Essa semana, queridos, eu ouvi um pastor dizer, um homem de Deus dizer, um homem de Deus mesmo, porque eu conheço ele, eu sei o testemunho de vida, é uma pessoa de Deus, de verdade. Mas ele dizer que até esta semana, ele estava com um relacionamento dentro da família dele, que viveu um desgaste tão grande, que ele não se comunicava com essa pessoa dentro da família dele há 20 anos. Por quê? Porque ele tinha certeza que ele estava certo. Mas nessa semana Deus tocou no coração dele e o testemunho que ele estava dando é: eu estou aqui tomando a decisão, que para mim é mais importante eu ir lá e restaurar o relacionamento quebrado do que provar que eu estou com a razão. Só que hoje em dia, gente, o que as pessoas mais aplaudem são aqueles que conseguem viver sem ninguém por perto. São aqueles que conseguem viver independente dos outros. Olha o nível de loucura. Hoje em dia você faz um favor para uma pessoa, a pessoa não aceita. Sabe por quê? Porque ela vai se sentir obrigada a devolver para você o favor em algum momento. Não, eu não quero porque senão eu fico... No fundo, a maioria das pessoas não fala isso, mas no fundo é isso. Porque é uma prova de fraqueza você receber um favor de alguém. Quando a gente entende o que é família, quando a gente entende o que é ser humano, quando a gente entende o coração de Deus e o porquê que Ele nos criou, a gente prestar favor para os outros deveria ser uma coisa natural. Esse orgulho, eu já contei aqui para vocês, né? Tem alguns que dão risada disso até hoje, mas é verdade, vocês sabem disso. O que normalmente a gente faz, gente? Quando alguém bate na porta da nossa casa, um parente, um amigo, um vizinho, bate na porta da nossa casa com uma vasilha de plástico,
chega assim na porta da nossa casa e fala: olha, eu lembrei de você, eu estava fazendo um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ai, a glória de Deus se manifesta num bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E eu lembrei de você. Se Deus tocar no seu coração e se sentir de levar lá em casa, vai ser recebido com muita alegria, em nome de Jesus, tá bom? Principalmente aquela casquinha que fica durinha do chocolate em cima, que você põe o garfo assim, ela creca. Aí a pessoa vai lá e leva pra gente. Trouxe aqui pra você um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí a gente fica até constrangido. Não precisava. Hipócrita. Cara de pau. Não precisava. Aí já agarra aqui para não mudar de ideia, né? Aí beleza. A gente agradece, tal, a gente leva para dentro de casa, a gente conversa, bate papo, fica feliz, come todo o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Agora eu preciso devolver a vasilha. E para devolver a vasilha? Como é que se devolve a vasilha, gente, de plástico? Eu tenho que colocar algo dentro. Lava. Parabéns. Se você aprendeu isso qualquer dia desses, lava a vasilha. Tá? E depois para devolver, o que faz? Eu não posso devolver vazia. Não é verdade? É feio, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é um tisquinho de prova do orgulho que você tem lá no fundo do teu coração. A incapacidade que você tem de aceitar um ato de bondade de alguém que fez sem esperar receber nada em troca. Mas você quer devolver o favor. Isso é orgulho, querido. Se você disse muito obrigado, você está recebendo aquilo. É um ato de bondade. É um ato de amor. Não era para você devolver. Não era para você botar uma nota de 50 lá dentro. Não era para você fazer nada. Se você quer provar que você realmente é agradecido, receba. Sabe qual que é o problema de pessoas serem salvas por Jesus? É porque elas têm dificuldade de receber a salvação de Jesus, o sacrifício que Jesus executou na cruz do Calvário, sem fazer nada em troca para retribuir ele. E aí não é salvo, exatamente por causa desse orgulho. Mas a salvação de Jesus, ela é de graça. Ela é pela graça. Jesus fez, a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça de Deus nós somos salvos, por meio exclusivamente da fé. Isso não vem de nós, é presente de Deus. Nós não recebemos isso através de obras de justiça, obras de bondade. Se a gente chega lá na igreja, eu vou dar um senhão aí, porque Jesus me salvou, então, só para mostrar para Deus que eu quero aqui retribuir a tudo que Ele fez por mim, isso não vale nada para Deus. O quanto que custa uma vida? Quanto que se pagaria pela salvação de uma pessoa? Tenta quantificar isso em grana. A palavra de Deus diz que uma vida, tem uma vida aqui? Tem alguém que está vivo aqui? Tem, olha só que benção. Uma vida tem mais valor do que o mundo inteiro. Imagina 8 bilhões de vidas. Quem consegue pagar a salvação? Queridos, a gente precisa mudar o nosso critério de valor. A gente precisa pegar esse orgulho que a gente carrega no nosso coração e a gente precisa tratar ele. Porque esse orgulho que traz para a gente essa incapacidade de receber atos de amor, atos de bondade, ele bloqueia a gente. Ele bloqueia a gente de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Ele se torna um muro de impedimento que nos afasta da salvação e da eternidade. É impagável. Não vem pelas nossas obras exatamente para que ninguém se glorie. Deus fez algo por nós que é impossível retribuir. Como eu queria que todos nós entendêssemos isso. Como que eu queria que essa verdade, ela fizesse realmente a diferença nos corações de todos nós. Em nome de Jesus. Foi falado aqui já nessa noite.
Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é a palavra do pastor. Esquece eu aqui. Que eu suma daqui. Não tem problema. Não estou falando de mim. Não é nada de mim. Mas que você receba isso no coração como palavra de Deus. Eu sou apenas uma boca. Eu só estou entregando um recado. O recado não é meu. Ele é palavra de Deus para você. Uma chave precisa ser mudada dentro do teu coração. Você está aqui para isso, querido. Você está participando desse ambiente aqui nessa noite por causa disso. Essa chave precisa virar no nosso coração, porque isso vai destravar todo o propósito de Deus nas nossas vidas. E a gente viver só assim a verdadeira prosperidade. O que tem mais valor para Deus são vidas. E se o critério de valor nosso for diferente do critério de valor de Deus, queridos, então a gente está correndo o risco de a gente não estar preparado para ser aceito no reino eterno de Deus. E que em nome de Jesus, você e eu, a gente esteja sensível, atento à voz de Deus, para que a gente não corra esse risco de a gente não estar preparado para viver essa eternidade. Sabe, gente, há muitos anos, existe uma doutrina chamada, não sei se você já ouviu, chamada teologia da prosperidade. Quem já ouviu esse palavrão aí? Vários já ouviram. Teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade ensina às pessoas? A teologia da prosperidade pega alguns versículos da Bíblia recortados, fora do contexto, fora da mensagem geral da Bíblia. A teologia da prosperidade, ela pega algumas afirmações fora de contexto para criar uma máxima. E essa máxima é a seguinte: a teologia da prosperidade funciona assim: se eu sou salvo por Deus, então eu sou filho de Deus. Ok? Está entendendo? Se eu sou salvo por Deus, pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo, então eu sou filho de Deus. Se Deus é o Rei dos Reis, ou Jesus Cristo, seu Filho, Ele é o Rei dos Reis, e se eu sou filho de Deus, então eu não posso admitir ter uma vida nesta terra, nada menos que seja uma vida de rei e de rainha também. Então, a máxima da teologia da prosperidade é isso, fazer as pessoas entenderem isso, que se Deus é o rei, se eu sou filho de Deus, então eu tenho que ter uma vida de rei e de rainha neste mundo. E isso, então, vai criar uma ideia na cabeça das pessoas assim, de que eu não posso, essa distorção, ela vai criar uma ideia assim de que, então, eu não posso aceitar passar por dificuldades, eu não posso aceitar ter problemas, eu não posso aceitar, às vezes, ter algum tipo de escassez, de limitação de recursos. Eu não posso aceitar nada disso na minha vida, porque senão eu não tenho fé. Porque se eu tiver fé, se eu sou filho do rei, eu tenho que ter tudo do bom e do melhor desse mundo. Essa distorção do evangelho, porque à luz da nova aliança, gente, a nova aliança que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário, com o corpo dele, com o sangue dele, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, à luz da nova aliança, Deus, ele nunca prometeu para nenhum de nós que nós vamos ter uma vida de rei e de rainha nessa terra. Rei e de rainha no conceito do mundo. Deus nunca prometeu que todos os crentes vão viver com toda a riqueza global. Deus nunca prometeu que a gente teria uma vida sem dificuldade aqui na terra, sem lutas, sem provações, sem tentações também nessa terra. Deus nunca prometeu. Você não vai achar na Bíblia essas distorções. Muito pelo contrário, queridos. O que Deus prometeu, presta bem atenção nisso. O que Ele prometeu foi uma coisa só. Basicamente, uma coisa só. A presença dEle todos os dias na nossa vida. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega.
Ele é o princípio e o fim. Ele é a autoridade das autoridades. O nome dele está acima de todo nome. A palavra que sai da boca dele vai como uma espada que sai rasgando tudo que vier pela frente, que não for puro, que não for verdadeiro, que não for eterno. Então, queridos, imagine quando a presença desse Deus maravilhoso é real na vida de alguém. Podem vir as tempestades. Elas fazem parte da nossa vida, da minha vida também. Mas com Ele, nós podemos enfrentar as tempestades com segurança. Podem vir as perseguições. Muitas vezes nós somos ameaçados. Eu não sei se você já passou por situações como essa. Eu já fui ameaçado de morte, algumas vezes. Eu já fui ameaçado de ter a minha vida e a minha família destruída, algumas vezes. Mas eu posso enfrentar qualquer tipo de ameaça e perseguição. Porque se Deus está comigo, Ele me consola e Ele me guarda. Tudo que eu preciso é da presença de Deus, gente. Pode vir a parada que vier pela frente. Pode vir o rabo de foguete que eu tiver que encarar. Se eu estiver com a presença de Deus comigo, eu sou capaz de encarar. A palavra de Deus diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra de Deus nos diz, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é, eu estarei com vocês todos os dias, até o final da história da sua vida aqui na terra. A palavra de Deus é o seguinte, no mundo vocês terão aflições. Então não seja ingênuo, não seja imaturo, de achar que por você fazer umas 3, 4 orações e ir na igreja, ir na célula, que seus problemas vão acabar. Isso é uma ingenuidade, isso é uma imaturidade. Não é assim que é a vida, não é assim que funciona. Mas Jesus falou, a promessa dele, que Ele deixou para mim e para você. No mundo você terá aflições, mas continue animado, porque eu venci o mundo. O que nós precisamos é somente da presença. Porque se a presença for real, o resto a gente encara. Num outro momento, Jesus disse, Mateus, capítulo 6, os versículos 19 e 20. O que é prosperidade? E Jesus lá em Mateus 6, ele fala assim, não acumulem para vocês sobre a terra coisas, tesouros, em que a traça, a ferrugem vão consumir, vão corroer. Não acumulem nas vidas de vocês, não vivam, não corram atrás de acumular coisas que os ladrões, em qualquer momento, podem te surpreender e minar e roubar isso de você. Mas pelo contrário, ajuntem tesouros no céu. Porque os tesouros que você ajunta no céu, a traça, a ferrugem, nunca vão correr. Os tesouros que você ajunta nos céus, ninguém poderá tirar de você. Não entra ladrão no reino dos céus. O que Deus preparou para você, ninguém poderá tomar de você. Esse é um investimento de alguém que é próspero de verdade. Sabe, queridos, o que é ter prosperidade à luz do Evangelho? Ter prosperidade à luz do Evangelho é você não se corromper pela vaidade. É você não se corromper pelo consumismo, pelo ter. Tem um carro, já está pensando no segundo carro. Comprou um celular, já está pensando no outro celular para comprar. Comprou uma calça, comprou um tênis, já está pensando no próximo que você vai ter. Você tem uma casa aqui, agora você já está pensando na chácara que você vai comprar, você já está pensando na casa da praia que você vai comprar, você está pensando no APzinho que você vai ter para as horas de socorro, que precisar do socorro. Tem uma coisa, eu já estou pensando na próxima. Eu mexo na internet, a gente mexe na internet, a gente termina de mexer na internet, a gente já está com pelo menos 3 sugestões de compra já definido na nossa cabeça. Mentira ou verdade? Fala a verdade. Deus está vendo. Eles sabem.
Você está lá, às vezes, acompanhando um amigo nas redes sociais. Aí vem loja, vem loja, vem loja. Aí vem loja. Aí você começa a endoidar. E aquele dedinho vai passando para cima. E vem loja. E vem oferta. Ah, eu não posso perder. Ah, uma oportunidade imperdível aqui. E vem, e vem. E você enche o teu coração daquilo. E você enche o teu coração. Eu estava falando que hoje de manhã eu estava conversando com os jovens. E uma das perguntas que eu fiz para eles foi isso. Na conversa que eu tive com eles. Quais que são os seus projetos de vida? Sabe o que eu costumo ouvir mais por aí, gente, hoje em dia? Quando eu faço essa pergunta, quais são teus projetos de vida? O que a pessoa quer ter? Se tem um sujeito que é miserável nessa terra, é alguém que tem como projeto de vida ter alguma coisa. Se o teu projeto de vida está atrelado a ter alguma coisa, não tem ninguém mais pobre do que você. Até o mendigo que mora na rua, talvez ele seja menos pobre e miserável do que você. Porque essas coisas, querido, a gente gasta tanta energia com elas, a gente gasta tanto esforço com elas, a gente deposita a nossa segurança. Ah, o dia de amanhã. Eu não tenho nada contra a previdência. Eu não tenho nada contra a previdência. E Jesus também não. O que ele tem contra é a gente depositar nossa segurança nessas coisas. O que ele tem contra é a gente dedicar 80% da nossa vida, das pestanas, dos neurônios na nossa cabeça, do suor, por estas coisas que não garantem salvação, que não garantem felicidade, que não garantem eternidade, que passam. Não tem ninguém mais miserável do que pessoas assim, gente. Sabe o que é ter prosperidade à luz do Evangelho? É você viver uma vida digna. É você viver uma vida responsável. É você ter uma vida com as contas em dia. E se você não está com as suas contas em dia, em nome de Jesus, eu quero declarar nesse momento que o Senhor derrame graça a você. E você tem uma gana no seu coração de se libertar de todo tipo de dívidas, de prisão financeira. Se você é viciado em comprar, em consumir, que você seja liberto dessa prisão. Ter prosperidade, queridos, é viver uma vida de, segundo o que diz a carta aos Efésios, uma vida de contentamento. Uma vida de gratidão pelo que você tem. E não uma vida de murmuração, de reclamação daquilo que você não tem. Como tem gente que se ocupa mais reclamando pelo que gostaria de ter, do que agradecendo pelo que ainda não tem. Sabe, queridos, ter prosperidade à luz do Evangelho de Jesus é você ser uma pessoa generosa. É você ser uma pessoa liberal, que tem maior alegria em abençoar pessoas, em dar para pessoas, do que você em acumular dentro da tua conta, dentro da tua casa, no teu bolso. Você sentir no coração o privilégio de, sempre que tiver a oportunidade de abençoar alguém, não perder essa oportunidade. Semear. Semeie bênçãos nas vidas das pessoas. Seja no pouco, seja no muito. O que tem importância para Deus é fazer isso com alegria, é fazer isso de coração. Se te pedirem, se não te pedirem, faça da mesma forma, se Deus tocar no seu coração. A promessa da palavra de Deus é que Jesus diz assim: dê e lhe será dado. A economia do reino de Deus, queridos, não é uma economia de acumular. Não é uma economia baseada no poupar, no guardar, no reter. A economia do reino de Deus, ela é baseada no dar. Os mais ricos no reino de Deus são aqueles que mais dão. Porque confiam que as suas vidas são sustentadas não pelos recursos, pelas estruturas desse mundo, mas são sustentadas pela bondosa mão do Pai que está nos céus. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 6, ele diz: não se preocupem com o dia de amanhã. Por que você está preocupado? O que você pode fazer com o dia de amanhã? Quem aqui tem poder para mudar o dia de amanhã? Você não pode fazer nada. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas, você é capaz de confiar nisso? Que se você fizer a sua parte, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Cuide apenas daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para cuidar. E as outras coisas eu cuido.
enquanto você cuida das pessoas, enquanto você ama as pessoas que eu tenho chamado você para amar, pode deixar que os teus problemas eu cuido deles. Agora sabe o que a gente faz? A gente desconfia de Deus e a gente pensa, será que Deus vai fazer mesmo? Na dúvida, eu vou ter um plano B aqui, porque vai se a promessa de Deus não dar certo, pelo menos eu não sou pego de surpresa. E aí eu vou cuidar. Quando nós retemos as mãos para a gente investir, para a gente valorizar, para a gente cuidar daquilo que Deus ama, para a gente cuidar da nossa própria vida, Deus para de cuidar da nossa vida. Eu vou falar de novo, tem gente que precisa escutar isso aqui. Quando a gente para de cuidar daquilo que Deus ama, Ele para de cuidar das nossas vidas também. Quando a gente para de cuidar daquilo que Deus quer que a gente cuide, para cuidar da nossa própria vida, já tem alguém cuidando. Deus não precisa cuidar. Mas quando nós cuidamos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, o compromisso dele, eu vou cuidar de você. Pode ficar tranquilo. Porque nenhum justo, nenhum filho de Deus vai mendigar o pão. E nem a sua descendência. Se houver fé no seu coração para você guardar essa palavra, creia, toma posse dela e vai para cima sabendo que a fidelidade de Deus é inquebrável. Semeie bênçãos, queridos. É por isso que nós temos, os cristãos têm a prática de dizimar. O que é dizimar? De maneira prática, dizimar é quando nós pegamos uma fração dos nossos recursos, da nossa renda, dízimo, 10, né? Quando nós pegamos uma parte dos nossos recursos e nós utilizamos isso como uma expressão de adoração a Deus. Então, cada pessoa que devolve os seus dízimos a Deus, entenda bem, devolve, porque Deus fala, eu quero conhecer o teu coração, então dizime. Eu quero saber o quanto você é capaz de confiar em mim. Eu quero saber o quanto você é capaz de me obedecer. Se é capaz de dar esse passo, eu quero ver. Então, quando nós pegamos os dízimos e devolvemos a Deus, o que a gente está dizendo através desse gesto? O que a gente está dizendo é, Deus, tudo que eu tenho veio das tuas mãos. Deus, através desses dízimos que eu estou devolvendo ao Senhor, eu estou declarando a minha fé, de que eu confio, de que eu não vivo de dinheiro, eu vivo da tua mão. Quando nós devolvemos os nossos dízimos, queridos, é isso que nós estamos expressando a Deus. Faça isso com alegria. Faça isso sem medo. Está aqui diante de vocês alguém que, se a gente sentar para conversar, queridos, eu tenho um punhado de experiências para te contar. De como é bom confiar na fidelidade de Deus. E como Ele é infalível em todas as suas promessas. Todas as suas promessas. A alegria, por outro lado, além de falar de dizimar, a alegria de ofertar. Que eu já comecei a falar um pouco sobre isso aqui. De abençoar pessoas, semear pessoas. Quando nós investimos em vidas, queridos, esse é um investimento que ele tem retorno para esta vida e para a eternidade também. Quando nós utilizamos os recursos que passaram pelas nossas mãos, lembra-se do que eu falei no começo dessa palavra? O dinheiro que cai na tua mão, você já parou para pensar por onde que ele passou? Não importa por onde que ele passou, o que importa é que agora ele está na minha mão. E esse dinheiro na minha mão, ele vai ser santo. Eu quero utilizá-lo para fazer coisas lícitas, coisas honradas, coisas que glorificam a Deus e abençoam o meu próximo. E se você fizer isso, querido, você vai ser um canal de bênção nessa terra. As pessoas nem precisam saber. Muitas vezes, mas não foi uma nem duas, muitas vezes, eu e a minha família já semeamos nas vidas de pessoas, às vezes rapando poupança, porque sentimos Deus tocar no nosso coração para fazermos isso, para abençoarmos a vida de alguém. Ninguém sabe disso. Ninguém viu a gente fazer isso. Não importa, Deus está vendo. Nós fizemos isso não por causa dos homens, não para a gente receber aplausos. Nós fizemos isso para abençoar pessoas. E para a gente ter a alegria de a gente poder liberar os recursos da nossa vida como sementes, para glorificar Deus nas vidas das pessoas. O que importa é que Ele vê, Ele anota cada um desses atos de amor, cada um desses atos de bondade. Meu irmão, minha irmã, passa a ver as riquezas que você tem nas tuas mãos, não como oportunidade de você ser escravo do consumo, mas para você ser um canal de bênção nessa terra.
Eu gostaria que você dissesse isso comigo. Talvez seja mais didático e seja mais profético. Diga comigo, se você tiver fé. Se você não quiser, não precisa dizer também. Mas se você tem fé para isso, diga: eu quero enxergar todas as riquezas que passarem pelas minhas mãos, não como senhores da minha vida, mas como canal de bênção, para enriquecer muitas pessoas. Mude a sua visão sobre as riquezas que Deus tem te dado. Eu não estou dizendo que você não precisa comprar carro, que você não precisa fazer planos familiares. A família está mudando, a família está crescendo, precisamos dar uma puxada aqui, precisamos fazer uma poupança ali. Normal. Coisas de vidas responsáveis, de gente responsável. Coisas da vida de gente que vive uma vida digna. Normal, normal. Mas que isso não mande em você. Que você não deixe essas coisas governarem a tua agenda, as tuas prioridades. Que para você tenha mais valor o que você faz com dinheiro, que vai reverter em bênçãos nas vidas de pessoas, do que enriquecer, do que edificar o teu próprio reino aqui na terra. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, o que é ser próspero? O que é ter prosperidade à luz do Evangelho? É investir a sua própria vida para ganhar. É investir a sua própria vida para conquistar. Ter prosperidade à luz do Evangelho é investir a sua própria vida para cativar, para se conectar com pessoas. Olha a expressão de Jesus, voltando no verso dessa noite. Jesus fala em Lucas 16. Usem as riquezas deste mundo para fazer isso. Amigos. Para fazer amigos. Não é suborno. Tá? Não é comprar as pessoas. Não é disso que se trata. É com o coração puro. O prazer de se conectar com pessoas. O prazer de abençoar pessoas. Que você tenha prazer nisso. Que você tenha prazer de aumentar o teu círculo. Ah, pastor, mas eu não tenho muitos amigos. Eu já passei por tanta coisa. Já fizeram tanta coisa comigo que hoje eu não confio mais em ninguém. Querido, querida, se o Senhor é por você, quem será contra você? Se você tiver guardado no amor de Deus, esse medo, esse receio, essa preocupação, você não tem mais. As pessoas vão fazer mal contra você e você vai abençoar as vidas delas. E quem vai sair no lucro é você. Ter prosperidade à luz do Evangelho é fazer tudo que estiver ao seu alcance para você resgatar e salvar uma vida para Cristo Jesus. Se você quer ser eternamente rico, se você quer ser eternamente rica, invista na salvação de pessoas. E elas vão receber você com muita gratidão nas moradas eternas. Você pode ficar em pé, por favor? Lari, chama o pessoal aí, escolha um louvor que tiver no coração de vocês. Eu não tenho nenhuma sugestão para vocês. Queridos, essa palavra, se você não guardar muita coisa do que você ouviu aqui nessa noite, guarde uma coisa. Ame o que Deus ama. Ame o que Deus ama. Se você quer ser próspero nessa terra, se você quer ter prosperidade à luz do Evangelho, então ame aquilo que Deus ama. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Para essa oração que eu quero fazer um convite a você. Está todo mundo de olho fechado, em atitude de oração, pensando em Deus. E agora, esse não é mais o meu momento de ficar falando com você. Esse é o momento em que cada um de nós aqui precisa dar uma resposta a essa palavra. O Senhor já falou comigo e com você nessa noite. E agora, o que é preciso é, qual é a resposta que você vai dar à palavra de Deus? A essa palavra de Deus. Diante disso, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui crê nessa palavra? Quem aqui nessa noite está com o coração disposto, aberto a dar um passo de fé para crer em Jesus e na sua palavra e quer se tornar filho de Deus, quer se tornar filha de Deus hoje, nesta noite? Você quer isso? Levante sua mão onde você está, por favor. E eu quero orar por você.
Mantenha a sua mão levantada. Se você está crendo nessa palavra, se você está crendo que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, Ele é a vida, e você quer ser um filho de Deus, uma filha de Deus, hoje, eu quero orar por você, tá bem? Mantenha a sua mão levantada como um simples gesto de fé, um ato de fé seu. Se essa é a vida que você quer viver, se essa é a pessoa que você quer ser, então mantenha a sua mão levantada por causa de Jesus. Esse é o sinal que você vai dar para Ele nessa noite. Você está fazendo uma aliança com Ele. Jesus, querido, eu vejo algumas mãos levantadas aqui para Ti nessa noite. E eu quero Te agradecer tanto, porque há salvação nessa casa. Eu quero Te agradecer, Jesus, porque a Sua voz continua ecoando na terra, até hoje, depois de tantos anos, atravessando eras e gerações. A Tua palavra não passou, a Tua palavra continua viva, ela continua atual, ela continua fazendo sentido, ela continua abrindo os nossos olhos, ela continua limpando o nosso entendimento, Pai. Eu quero Te agradecer por esses irmãos, por essas irmãs, que estão tomando essa decisão, que estão dando esse passo de fé, de quererem viver uma vida longe da miséria, longe dessa vida escrava, essa vida presa em consumismo, presa em coisas que não podem trazer salvação, nem felicidade, nem paz no coração, mas querem fazer um novo plano de investimento, investir naquilo que dura para sempre, investir em vida, de amar o que o Senhor ama, de valorizar o que o Senhor valoriza, de viver para um reino eterno e não para um reino que passa. Pai, se o Senhor prometeu, então eu vou ser ousado nesta noite. E eu quero declarar, segundo a Tua palavra, que cada um destes homens, que cada uma dessas mulheres, que está levantando a sua mão para Ti nessa noite, que a partir desta noite, você, meu irmão, você, minha irmã, eu chamo você de irmão e de irmã a partir desta noite, porque nesta noite você está salvo, nesta noite você está salva. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você e cele o seu coração com paz, cele o seu coração com alegria, cele o seu coração com certeza da sua salvação. Essa salvação, ninguém vai tirar ela de você. Tenha certeza disso, ninguém pode tocar na tua salvação. Eu quero declarar em nome de Jesus, Espírito Santo, batiza com fogo cada uma dessas pessoas. Batiza com poder cada uma dessas pessoas. Incendeia cada uma dessas pessoas. Faz arder estes corações, coloca-os em chamas. Estas vidas sejam um altar incendiado pela Tua presença gloriosa. Nesta noite, batiza, meu Pai, com a Tua unção. Batiza com o Teu poder cada uma destas vidas. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Oh, Jesus. Pode declarar isso. O refrão dessa música diz: e eu entrego tudo a Ti. Você crê nisso? E eu entrego tudo a Ti. O Evangelho é muito simples, mas ele custa tudo de nós, porque nós temos tudo com Jesus. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu
pregação cantando, ok? E eu entrego. Receba isso, Jesus. Tudo a ti. E eu entrego. Tudo a ti, tudo a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a vida que nós escolhemos viver, Jesus. Cremos em Ti. Se você está preparado para devolver os seus dízimos, para dedicar as suas ofertas, eu acho que agora você entende, né? Fica à vontade, vem cá. Você não precisa nem sentar, tá bem? Fica em pé, já já nós vamos terminar o culto. Eu quero fazer uma oração agora, nesse sentido também, tá bem? E consagrar ao Senhor, não somente esses recursos, mas cada vida que faz isso, tá bem? Enquanto eu estiver orando, você fica à vontade, você pode vir aqui na frente, fazer a sua dedicação nas urnas, tá bem? Eu quero orar mais uma vez. Jesus amado, o Senhor não está preocupado com dinheiro, o Senhor é dono de tudo. O Senhor não tem falta de nada, meu Pai. O Senhor nem está olhando necessariamente para isso. O Senhor não está olhando para valores, meu Pai. O Senhor está olhando de verdade para a atitude do coração de cada um de nós. Em quem nós cremos de verdade, em quem nós depositamos a nossa confiança de verdade. Pai, e seja com os irmãos, as irmãs que fizeram isso, têm feito isso durante este culto, nesta noite. Os irmãos, as irmãs que têm ofertado para missões, para abençoar a obra de missões, para abençoar as famílias necessitadas que a rede do amor tem alcançado, meu Pai. Ó Deus, os irmãos que têm devolvido seus dízimos, ó Pai, diante do Senhor, expressando a confiança que tem em Ti, expressando que confiam somente no Senhor e que adoram ao Senhor através desses recursos, meu Pai. Ó Deus, que tudo isso seja para a Tua glória. Esses recursos, como a gente falou nessa noite, eles nunca foram nossos, eles passaram pelas nossas mãos. E nós dedicamos tudo isso a Ti, ó Pai. Deus, então, se eles são Teus, que eles cheguem na onde tem que chegar. Que eles alcancem as vidas que precisam ser alcançadas. Que esses recursos sejam revertidos em famílias abençoadas, em vidas restauradas, em vidas salvas, ó Pai. Investimento em vidas. Tudo aquilo que tiver a ver com gente, tudo aquilo que tiver a ver com vidas, meu Pai. Que eles cheguem lá, meu Deus. Pai, mas eu também quero orar, ó Pai, com tanto amor, te agradecendo pelas vidas destes irmãos, dessas irmãs que fazem essa dedicação. Isso sim o Senhor dá muito valor, se importa de verdade, com as atitudes dos corações, ó Pai, de cada uma dessas pessoas. Eu quero abençoar cada uma dessas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, confiando nas Tuas promessas, meu Pai, sabendo da Tua fidelidade, meu Deus. Vem, ó Deus, sobre cada uma destas vidas, com provisão, com portas abertas, com proteção, meu Pai. Ó Deus, abrindo portas de emprego, meu Deus. Abrindo portas, ó Deus, para saltos, ó Pai. Aqueles que têm sido amorosos, generosos, liberais, meu Pai. Dê mais a eles, meu Deus, para que eles possam abençoar ainda mais também, meu Deus. Eu te peço por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Antes de liberar você, eu não gosto muito de ficar fazendo avisos nos nossos cultos, mas como são momentos importantes na vida da nossa igreja e estão para acontecer nos próximos dias, então eu gostaria só de dar um reforço breve, tá bem? Primeira coisa, rapidamente, é amanhã. Amanhã a gente tem sala de oração aqui na igreja. Nosso ministério de intercessão vai preparar esse ambiente aqui, um ambiente de busca da presença de Deus, tá bem? Então, todos vocês são chamados para fazerem parte desse momento. Você quer receber uma oração? Você quer ter um ambiente, fazer parte de um ambiente onde você tenha liberdade para se jogar na presença de Deus? Vem aqui amanhã, 19h30, né? 19h30, o pastor Gentil, com todo o Ministério da Intercessão, vai estar aqui conduzindo esse momento, mas é um momento para toda a igreja, tá bem? Amanhã, nossa sala de oração que acontece mensalmente. Próximo domingo, nós vamos ter um culto muito especial também, assim como foi hoje, mas domingo que vem vai ser o nosso culto de consagração.
a gente tem um grupo de pais e mães que estão completando o curso Educação de Filhos à Maneira de Deus, e nós vamos derramar óleo sobre a cabeça desses pais e dessas mães no domingo que vem. Nós vamos testemunhar o que Deus tem feito nas famílias deles, assim como também nós vamos consagrar um novo grupo, uma nova leva de discipuladores que estão completando o discipulado de capacitação para serem discipuladores e líderes de célula. Nós vamos derramar óleo sobre a cabeça deles também no domingo que vem. Vai ser um testemunho as vidas deles no próximo domingo, vai ser uma bênção muito grande, tá bem? E por fim, daqui 2 semanas, no primeiro final de semana de julho, dias 6 e 7, diga comigo, 6 e 7 de julho, nós vamos ter uma conferência aqui na nossa igreja, que é a conferência de intercessão. Meu amigo pastor Claudinei Pinas vai estar aqui com a gente. Vai ser uma bênção muito grande. Nós vamos ter 2 momentos, o culto no sábado à noite e o culto no domingo à noite, tá? E esse é um momento da igreja, vai ser um mover, e vai ser início também, vai ser o start também, para toda uma jornada de oração ao longo do mês de julho, e vai sendo falado nos nossos meios de comunicação aí na sequência, tá bem? Então prepare seu coração, essa conferência ela é gratuita, ela é para a nossa igreja, quem mais quiser fazer parte, tá bem? Se forem irmãos de outras igrejas, amém, desde que seja no sábado, não precisa faltar na tua igreja no domingo, tá bem, naquele momento, mas vão ser bem-vindos, vai ser um momento poderoso de inspiração, de ativação, de mover do Espírito Santo no nosso meio, de levar a igreja a oração, não só entre nós, no nosso meio, mas a gente se mover em oração também, com profundidade, para que o Senhor sare a nossa terra, para que o Senhor mova as estruturas do nosso povo. Vai ser tremendo, tá bem? Amém, gente? Amanhã, próximo domingo e daqui 2 domingos, é uma pegada maravilhosa que nós vamos viver aí, vai ser tremendo, tá bem? Eu desejo em nome de Jesus que você tenha uma semana vitoriosa. Os anjos do Senhor certamente estarão em torno de você para te defender, para invalidar, para anular toda a armadilha das trevas contra a sua vida e contra a sua casa. Eu declaro em nome de Jesus que você desfrute da paz do Senhor, a paz que está acima de todo entendimento, e que o Espírito Santo dê a você uma unção de sabedoria, para que você tenha entendimento da vontade de Deus, e que você viva todos os dias no centro da vontade de Deus. É isso que eu desejo sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.